A notícia caiu como um trovão discreto sobre Westminster, atravessando os corredores silenciosos do parlamento britânico e alcançando as manchetes antes mesmo que o dia terminasse. Lord Mendelssohn, figura histórica da política trabalhista e presença constante nas engrenagens do poder britânico, havia sido preso. Poucas horas depois, foi libertado sob fiança. Entre a detenção e a soltura, abriu-se um novo capítulo de tensão política no Reino Unido. A prisão ocorreu após uma investigação que, segundo autoridades, apura possíveis irregularidades ainda não totalmente detalhadas ao público. A polícia confirmou que ele foi detido para interrogatório e liberado sob fiança enquanto as apurações continuam. Não houve acusação formal no momento da soltura, mas o gesto de algemá-lo, ainda que temporariamente, foi suficiente para provocar um terremoto simbólico. Para muitos britânicos, o impacto não estava apenas no fato jurídico, mas na imagem. Mendelssohn sempre foi visto como estrategista habilidoso, arquiteto de articulações e sobrevivente político. Sua trajetória inclui cargos ministeriais e papel relevante em negociações comerciais internacionais. Ver seu nome associado a uma investigação criminal criou uma ruptura entre passado e presente, tradição e vulnerabilidade. A cobertura da mídia de centro adotou tom cauteloso e factual. Destacou que Lord Mendelssohn foi preso, interrogado e libertado sob fiança, enfatizando que a investigação está em andamento e que não há acusação formal até o momento. O foco esteve nos procedimentos legais, nos prazos da fiança e na necessidade de preservar o devido processo, evitando conclusões precipitadas. Veículos centristas também contextualizaram sua carreira política, lembrando controvérsias passadas e sua influência dentro do Partido Trabalhista. O enquadramento buscou equilíbrio entre a gravidade da detenção e a presunção de inocência. A narrativa sugeriu que o caso é sério, mas que a justiça deve seguir seu curso antes que qualquer julgamento público definitivo seja formado. Na mídia de esquerda, o episódio foi tratado com mais ênfase nas implicações institucionais e éticas. Parte da cobertura destacou que figuras poderosas devem ser responsabilizadas quando surgem suspeitas, reforçando a importância de transparência e igualdade perante a lei. Houve questionamentos sobre padrões históricos de proteção a elites políticas e sobre como casos assim testam a credibilidade das instituições. Alguns comentários à esquerda lembraram que Mendelssohn sempre esteve no centro de disputas internas e alianças estratégicas controversas. O momento foi usado para reabrir debates sobre influência política, redes de poder e possíveis conflitos de interesse. Ainda que respeitando o processo legal, o tom carregava uma crítica estrutural à cultura de bastidores, que muitas vezes marca a política britânica. Também houve espaço para reflexões sobre o impacto no Partido Trabalhista e sobre como a detenção pode afetar a imagem da legenda em um cenário político já polarizado. A narrativa sugeriu que o caso não é isolado, mas parte de um contexto maior de desconfiança pública em relação às elites políticas, independentemente da sigla partidária envolvida. No campo da mídia de direita, a abordagem apresentou nuances distintas. Embora reconhecendo o direito ao devido processo, parte da cobertura enfatizou o histórico controverso de Mendelssohn e seu papel em decisões políticas amplamente debatidas. O foco esteve menos na surpresa e mais na ideia de que figuras influentes devem estar preparadas para escrutínio rigoroso. Alguns veículos conservadores destacaram que a prisão demonstra que ninguém está acima da lei, mas também alertaram contra o que consideram julgamento antecipado por parte de setores da imprensa. A narrativa buscou equilibrar firmeza institucional com cautela, apontando que a libertação sob fiança indica que o caso ainda está em fase inicial e exige apuração cuidadosa. Nesse enquadramento, houve menção à necessidade de evitar exploração política do episódio. Comentários sugeriram que investigações devem permanecer técnicas e livres de pressões partidárias. Ao mesmo tempo, reforçaram que a credibilidade do sistema depende de transparência, especialmente quando envolve nomes conhecidos e integrantes da elite governamental. Apesar das diferenças de ênfase, todas as linhas editoriais convergiram em um ponto essencial. A prisão de uma figura tão proeminente não é um acontecimento trivial. Ela toca o coração do debate democrático sobre responsabilidade, poder e confiança pública. Quando um membro da aristocracia política enfrenta investigação, o simbolismo ultrapassa os limites do caso específico.
Para o cidadão comum, a imagem de um lorde sendo levado para interrogatório rompe a ideia de intocabilidade. Para aliados e adversários políticos, o episódio representa risco e oportunidade. O silêncio das autoridades sobre detalhes concretos amplia a especulação, enquanto a libertação sob fiança mantém o caso em suspenso, como uma história ainda sem desfecho. No fundo, o que está em jogo vai além de uma investigação individual. Trata-se da relação entre tradição e accountability em um sistema político marcado por séculos de hierarquia e formalidade. O Reino Unido, que se orgulha de suas instituições estáveis, agora observa atentamente o desenrolar de um processo que testará sua capacidade de equilibrar prestígio histórico e rigor jurídico. Quando a noite caiu novamente sobre Londres, o caso já havia atravessado fronteiras e alimentado debates globais sobre poder e responsabilidade. Lord Mandelson segue em liberdade sob fiança, mas sob a sombra de uma investigação que pode redefinir sua trajetória. Entre manchetes cautelosas e análises contundentes, a história continua aberta, e o desfecho ainda pertence ao futuro.